Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia não, né? Boa noite. Bom, o papo de hoje, para quem acompanhou os stories, é com a Tatiana Gutierrez, que é juíza CBH, é comissária da CBH, FEI Level 2. Eu me cortei aqui, maravilhoso, que a gente não sabe nem fazer a barba, acontece. Então vou esperar um pouquinho aí, a Tati já deve entrar. Tati, se você já entrou, me dá um oizinho para eu te convidar. Bom, eu acho que o papo de hoje ele é um pouquinho diferente da média. A Tati vai contar um pouco da história dela, como é que ela virou comissária, como é que é o trabalho dos comissários, o que tem que fazer, etc e tal. Mas grande parte do papo eu queria, na verdade, que vocês fizessem perguntas, tirassem dúvidas. É o tipo de gente que a gente acaba achando que só é aquele pessoal que vive no paddock, mas eles têm um monte de coisa que eles fazem. Eu tenho acompanhado a Tati em alguns concursos lá fora. E então eu acho que pode ser bem legal para tirar um pouco de dúvida. Ela está bem a par do regulamento, especialmente no Brasil. Mas, enfim, tem vários casos para contar. Vamos dar um tempinho aí. Eu já vi que ela já entrou. Tati, me manda um oi, por favor, que já entrou um monte de gente, graças a Deus. E aí fica ruim de achar você na lista. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Ah, não, tá facinho. Era isso que você queria? Maravilhoso, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Tati, obrigado. Nossa, toda arrumada, olha ela, gente. Toda pronta para a live. Maravilhoso, é a nossa nova reunião. Você vê que eu me cortei, né? Fui fazer a barba para entrar na live, me cortei, parecendo adolescente. Tá bom, justo. E aí, como você tá? Acontece. Bom, Tati, primeiro, eu tô ótimo, graças a Deus. Tô em casa, careca, Muito e bom. tentando me organizar lado para mim. Não sei se sou Eu eu ou tô se é você. congelada? Vamos esperar um pouquinho. Melhorou? Não, se aparece, mas tá com a imagem ruim, mas pode ser a minha internet. Pessoal, depois alguém avisa aí se a imagem dela tá ruim para todo mundo ou só para mim. Mas vamos lá, Tá, vamos eu começar tô esse de papo. boa. Primeiro de tudo, brigadão por ter aceitado. Eu sei que é sempre um desafio, a gente fica nervoso mesmo. Mas pensa pelo lado bom que você está conversando comigo, que, né, a amizade conta nessas horas e vai ser tudo bem. Então, Tati, acho que a primeira coisa tá ruim. Tati, eu vou tentar tirar Deixa você. eu trocar na internet, peraí. Isso. Tá bom, gente. Eu vi que tá ruim, ela tá tentando trocar a internet dela para ver se a gente consegue. Peraí, que tá carregando Melhorou aqui agora? ainda. Melhorou. Bom, Boa. Tati, bom, eu sei que além de ser steward, antes de você começar a trabalhar como steward, você montava, cria da Santo Amaro, se eu não estou enganado, da Paulista. da Paulista. Quase igual, vai. Pronto, já morri, metade do pessoal vai me odiar. Não, mas tudo bem, você é cria da Paulista, competiu no CCE, não foi isso? Foi isso. Na verdade, eu não fui nem da Paulista, nem da Santo Amaro muito. Eu comecei na escola da Paulista e daí a minha vida foi evoluindo, assim, meio para fora de lá. Eu comecei a montar na escolinha da Paulista, eu tinha 5 anos. Assim, minha família não é do cavalo, meus pais um dia acharam que ia ser bacana e com 5 anos me levaram para montar na Paulista. Então foi aí que começou a minha história com cavalo. Tá, mas você E ficou muito tempo perto do meio, né? Porque até hoje, a gente, quando é conversado antigamente, você sempre acompanhou. E você falou que você fez CCE, é isso, não é? Você fez completo. eu fiz completo, eu montei na escolinha da Paulista até, sei lá, uns 12 anos, dos 5 aos 12 eu montei lá. E daí, depois disso, como eu fazia completo, como eu fazia sistema, meus cavalos foram para a Fazenda Nova, em Mococa. E Tá? daí, porque eu fazia competição na BIR lá, então era mais fácil ficar lá do que eu me locomover, do que mover toda a estrutura. Então, eles ficavam lá. Para isso, eu montei na Santa Fé muito tempo. Santa Fé, para quem não conhece, ela era aqui perto da represa. Sim. E depois da represa Guarapiranga. E depois eu montei na Compete também um tempo, que era uma época pequenininha que era ali dentro da Riviera Paulista, ali perto da represa também. E daí essa foi a minha história, assim, de como eu Tá, entrei nesse meio.
como amazona ou como, né, competidora, quais foram os seus grandes feitos? O que que você almejava? E por que que você parou? Meus grandes feitos, eu não tenho grandes feitos. Era um grande prazer montar, mas eu era terrível. É assim, sempre gostei muito, fui muito dedicada. Eu saltei até 1,20, 1,30, mas assim, para mim era um sufoco. E daí no CCEA era mais baixo, mas para mim era mais fácil, porque eu era mais baixo, então eu achava que dava para ir. Então eu fiz. Ali era 80, 1 metro, mas na prova do completo é um pouquinho mais difícil, assim. Mas foi isso, assim, não tenho nenhum grande feito como a Amazona, só uma completa apaixonada por esse esporte. Tá, e aí por que que você para de montar, Tati? Tuts, eu tive que escolher. Eu ainda montava quando eu comecei a trabalhar. Eu vou te contar como eu comecei, mas eu tinha 12 anos a trabalhar. Então foi muito cedo. Então eu ainda montava. E eu tive que escolher, porque cada vez mais eu trabalhava e cada vez menos eu tinha tempo de montar. E daí, acho que meio que como todo mundo, quando eu entrei na faculdade, não tinha mais tempo. Ou seja, eu tinha que... A faculdade, eu tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, não, mas eu trabalhava em concurso todo final de semana. Não sobrava muito tempo. E daí eu tive que fazer uma escolha. E a minha escolha foi seguir como oficial. Maravilha. Bom, então agora falando um pouquinho como é que você entrou no mundo do cavalo. Com 12 anos você começa a trabalhar, que história é essa? Nem pode. Eu montar. Não, é assim. Eu digo que no mundo de hoje, nada. A minha vida não seria igual. Assim, não teria como isso acontecer, porque tudo começou muito cedo na minha vida. Eu montava na escola da Paulista, eu montava. Nessa época, quem tomava conta da escolinha da Paulista era a família Rossetti, a Laura e a Leonor, e a Marina. E a Laura é juíza e comissária. E daí, em 95, se eu não estou enganada, estava tendo Copa 1000 de adestramento, na época paulista. E eu estava lá montando e eu comecei a ver aquilo. E a Laura, que era minha professora, estava trabalhando. Então, a gente trocou, fez um bem bolado de que aquele de semana eu ia todo dia ter aula, porque eu ia ficar com ela assistindo os caras montarem. E aí começava. E daí, esse primeiro ano foi 95, eu fiquei ajudando a colocar flor em volta da pista, coisa de criança. E eu fui me apaixonando. Em 96, no ano seguinte, era acho que o terceiro ano da Copa 1000, ou o segundo ano da Copa 1000, se eu não me engano, faltou alguém para ficar no paddock. Eles precisavam de alguém que chamasse, avisasse para os atletas, na verdade não era um comissário, era um starter, que avisasse para os atletas quanto tempo faltava para eles entrarem. E daí falaram, puta, faltou, mas você sabe fazer? Você viu ano passado, não tem nada demais. Você tem que chamar, avisar pro cara e falar, olha, fulano, faltam 5 minutos. Faltam 2 minutos, você tem que ir para outro ringue. E foi aí que eu comecei. Quem organizava os concursos naquela época era a Patrícia Carvalho, a mãe do Zé Luiz, que uma super organizadora de eventos. E ela organizava a Copa 1000. E depois ela organizava a Copa São Paulo e tudo que tinha lá. E daí eu pedi para ela para ir para a Copa São Paulo para eu aprender. Ou seja, eu queria saber como era o mundo do salto e participar. Daí eu fui para a Copa São Paulo. Isso era meu aniversário de 12 para 13 anos. Eu já tinha 13 anos nisso. Que é em junho na Copa São Paulo. Uhum. E eu fiquei de estagiária de uma outra comissária. E aí foi quando eu comecei no salto. Só que tem a melhor história da vida nesse concurso, porque eu tinha 13 anos, era tipo uma warm-up, devia ser uma sexta-feira, assim. Mas eu tinha Artiaga, eu tinha Cláudia Itajaí, eu tinha Teixeira, eu tinha Doda, todo mundo nessa prova. Eu tava embasbacada olhando esses caras montarem. E a menina, que era uma comissária, ela devia ter seus 18 anos, também não era muito velha. O namorado dela passou e chamou ela para fazer alguma coisa e ela sumiu e me deixou lá sozinha. E daí eu comecei a pedir para as pessoas super educadas, por favor, você podia entrar na pista? Ah, por favor, você podia entrar na pista? Ou seja, nada deu certo. A presidente do júri era a Chola, começou a gritar. Quem tinha contratado uma criança aos berros. Bom, comecei a chorar, aquela coisa, criança. Nessa época, o Gui estava armando,
Acho que era uma das primeiras provas que o Guilherme Jorge estava armando na Copa São Paulo. E eu terminei, entrei no picadeiro desolada e falei para ele, olha, Gui, acho que eu desisto, eu não quero mais. Ele falou, cara, você já tá aqui, fica até domingo, se for muito ruim, você desiste. Tá bom. Fui pra minha casa, falei com meus pais, falei, não quero, pra quê? As pessoas gritam comigo e tal. Eu falei, olha, minha mãe falou, você já se comprometeu, você vai. Daí eu fui no outro dia, a menina desapareceu de novo, me deixou lá sozinha. Daí o Robin, chamei o Robin para entrar na pista, ele estava pronto para entrar, o material dele estoura, a rédea, e ele falou para mim, eu não posso entrar na pista. Eu falei, você pode. Peguei ele pela argola do bridão, pus dentro da pista, do picadeiro coberto da Santa Paulista, embaixo do giro, e falei para ele, para a Chola que estava lá em cima, eu falei, Chola, ele disse que ele não pode entrar porque ele não tem rédea, eu mandei ele resolver com você. E aí foi onde começou a minha vida. A partir disso, eu comecei a fazer prova na Paulista sempre. Não como comissária, óbvio, porque eu era uma criança, mas como starter eu chamava. Eu ficava ali na porta do paddock chamando. E, bom, fiz isso até hoje, faço isso até hoje. Não como starter. Não como starter. Embora às vezes a gente acabe fazendo, né? Isso é uma coisa que eu tenho, mas a gente acaba fazendo. Maravilha. Eu já vou pedir para você explicar um pouquinho dessas funções, que são várias, e eu falei para você no WhatsApp hoje mais cedo, eu falei, eu acho legal falar com você, porque a gente tem essa visão de que é tudo uma coisa só. Ou que, na verdade, a única função é falar, paddock, Zé Roberto, prepara, 1, Felipe Pimenta, 2, Dedé Correia, 3. E não é bem isso o trabalho do comissário, tem várias outras coisas, né? Várias outras pedaço importante. Antes da gente falar disso, eu queria só falar, porque eu vi que a Elaine Zander está online, está assistindo a gente, em algum lugar aqui, e queria falar, Elaine, depois me manda uma mensagem no privado, que eu queria chamar você para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o trabalho de juíza, nesse caso, que é bom, diferente. Não é não, João, Barreira Geraldo. Não é não, eu não sei o que é, mas tá bom, não é não. É o Jecão, Geraldo Barreira é o Jecão. Não é não, realmente não é não, Jacão, tá tudo certo. Continuando então, Tati. Então, antes da gente começar a seguir para frente, para falar como é que você começou os concursos internacionais, quais são os concursos que você mais gosta, etc e tal, explica um pouquinho o que é o trabalho do comissário e mais o que é o dia a dia de um comissário em concurso. E essas diferenças, né? Porque são várias funções que a gente chama tudo de padoqueira. Para raiva de todos os comissários, nós não somos só padoqueiros, mas tudo bem. Vamos lá. O comissário, na verdade, ele é uma figura que nasceu em mais ou menos, acho que o primeiro manual de SWORD é de 1995, ou seja, ele é uma figura bem recente no nosso esporte. E ele veio de um pedido de organização mesmo, assim. Os próprios cavaleiros sentiam essa falta de organização e começou a surgir. O comissário, ele é responsável por tudo que acontece fora da pista. O comissário, ele tem que olhar. Então, a gente é responsável desde quando um cavalo chega, ver como estão as cocheiras, como esse cavalo vai ser recebido, organizar a inspeção veterinária. Se o cavalo for para o holding box, quem tem que acompanhar esse cavalo no holding box é o comissário. Que mais a gente tem assim fora? Vocês têm que acompanhar a inspeção? A gente acompanha a inspeção, mas o comissário ele não tem a ver com aprovar ou não um cavalo. Ele tem que garantir o bom fluxo e garantir que seja seguro, porque às vezes a gente tem na Santa Amaro, sei lá, uma fila de 200 cavalos e fazer que aquilo aconteça da melhor forma possível, tá? Então, é por aí dentro da inspeção veterinária. E caso algum cavalo não seja aprovado, tenha que ir para o holding box, o comissário é quem acompanha, porque tem um monte de procedimento, o holding box, e o comissário está ali para garantir os direitos do cavaleiro, para ver que está tudo feito dentro da regra, tá? E daí a gente tem que olhar as cocheiras, se os cavalos também estabulados, se tem lugar para os cavalos caminharem, se as pistas estão, se o piso está bom, ou seja, quem organiza isso junto com o desenhador de percurso, mesmo os pisos das áreas de treinamento, é o comissário-chefe. Então a gente tem um monte de trabalho fora daquela hora, daquela meia hora antes da prova que está acontecendo. Então, é por aí. O que mais a gente tem? A gente acompanha o antidoping, a gente
tem que levar o cavalo, se o cavalo vai para o antidoping, a gente é quem avisa, é a pessoa quem avisa o atleta ou a pessoa responsável que o cavalo dele vai para o doping, e a gente tem que acompanhar até que ele seja entregue. Que mais? Cerimônia de premiação, a gente que organiza. E daí, dentro disso, de chamar daquela meia hora, quando está acontecendo a prova, de meia hora antes da prova até a prova começar, a gente tem que organizar o paddock, tá? A gente tem que ver se os saltos estão bons, se está na melhor forma para vocês saltarem. E a gente tem que verificar o material, mesmo quando não tem controle de boleteira, a gente tem que fazer uma checagem visual. Ver se seu material está dentro da regra, se a sua espora pode ser usada na sua categoria, se, por exemplo, é uma prova de 4 anos, se o bridão é a única que a gente tem restrição para embocadura, se a embocadura está certa, a focinheira. Toda a checagem de material, mesmo quando a gente não está fazendo a checagem de boleteira, essa checagem visual tem que acontecer, tá? E daí a gente tem que garantir o bom andamento do concurso. O comissário ele sempre trabalha junto com o comitê organizador, com o júri de campo e com o veterinário. Na verdade, o comissário ele é um ponto de ligação que faz as coisas acontecerem ali. Ele é a conexão. Ele é a conexão. Um pouco mais que a conexão, porque a gente tem muita responsabilidade ali embaixo. A decisão final não é nossa, mas a gente tem muita responsabilidade. Uma coisa muito importante, às vezes o cara fala, você me eliminou. Primeiro, nenhum oficial elimina ninguém, tá? As coisas acontecem e as regras têm que ser seguidas. E um comissário, muito menos. A gente não tem essa autonomia. A autonomia de eliminar, desqualificar alguém é do presidente do júri de campo. Então, o que o comissário faz é encaminhar um fato, levar esse fato para o presidente do júri de campo e ele, sim, vai desqualificar ou não. Muitas vezes os caras falam, não, mas nessa prova você me desqualificou, na semana passada com fulano, não. Não fui eu, e não é a diferença de fulano para Beltrano. A diferença é o presidente do júri de uma prova para outra. As pessoas têm que entender como as coisas funcionam. Às vezes o comissário toma um monte de bronca e a gente não tem tanta autonomia assim quanto as pessoas acham. Entendi. E uma outra coisa, eu acompanhei você em alguns concursos lá fora, teoricamente vocês têm comissários em todas as pistas possíveis de trabalhar no concurso, porque além da distensão da prova, vocês têm que acompanhar o flat work, enfim. Exato. Qualquer lugar onde tenha um cavalo do concurso sendo trabalhado, deveria estar sendo monitorado por um comissário. Tá? Certo. A gente sabe que isso não é muito a realidade que a gente vive. Por exemplo, em Santo Amaro, é um clube gigantesco. Então, eu tenho hoje rodando 3 pistas de competição lá na frente. E mais ou menos para cada pista eu preciso de 2 a 3 comissários. A gente já está falando de 8, 9 por ali. Ou seja, é um número bom, 6, 9 mínimo. E daí mais um cara para eu mandar para a escola. São 10. Daí eu preciso de um cara que rode as cocheiras. São 11. Ou seja, o número acaba sendo muito grande. A gente muitas vezes escuta que o comissário é quem onera o concurso. Primeiro, eu não acredito nisso, porque... Bom, primeiro, o nosso salário é o mais baixo de todos, o que é uma pena, o que é um problema, que a gente precisa rever essa cultura de que a gente é tão juiz quanto um juiz que está sentado lá em cima e tão oficial quanto um desenhador de percurso, entendeu? Cada um tem sua função dentro de um evento. Mas o problema é que nós somos muitos por tanto de trabalho que a gente tem que fazer. A demanda do trabalho é muito grande. E num clube como Santo Amaro, que é tão aberto, fica maior. Às vezes todo mundo fala, não, fazer isolamento é muito caro. Fazer uma área isolada para os cavalos é muito caro. Às vezes é mais barato, porque você precisa de menos gente, porque a área que você está controlando é menor. Então, você precisa sempre pesar os dois lados para entender o que é caro, o que é barato, qual é a logística melhor para o seu evento. Entendeu? Antes da gente voltar a falar da sua história e depois voltar a falar de regulamento, uma outra coisa que eu já sei que talvez seja uma pergunta das pessoas, mas, de novo, eu vi essa diferença lá fora, aqui para dentro, a gente até já falou sobre isso, e eu acho que é polêmica, acho que eu vou me colocar em maus lençóis com uma galera, mas lá na Europa, pelo menos, ou nos concursos dos Estados Unidos também, é muito comum o steward estar dentro da pista de distensão, perto dos obstáculos, né? Checando se não está fora de nível, se não está torto, se não está
etc. Então, dentro aqui eu não sei se é por falta de gente, não sei se é uma opção de conforto, não sei se é por algum motivo, mas é muito difícil você ver o Stuart no meio da distensão acompanhando. Isso é uma cultura brasileira? É uma cultura nossa? Ou é falta de gente? Eu acho que é um pouquinho dos dois, João. O Stuart acaba sendo a pessoa que chama. Então, normalmente, aqui a gente tem 2 comissários por prova, por pista. É um número médio, assim, que a gente trabalha aqui no Brasil. 2, no máximo 3. E daí eu tenho um que tem que estar controlando a porta e vendo o fluxo e tal. O outro está chamando. O terceiro vai fazer boleteiro. Então, acaba ficando um pouco mais apertado. Mas eu acho também que é um pouco cultural. Nem os cavaleiros gostam muito da gente lá. Nem a gente gosta muito de ficar lá. Isso é uma coisa minha, eu tenho tentado trazer isso para cá. Quando eu fico no meio e tento trazer para mais para perto, porque eu acho que é melhor, é mais fácil. O lema do comissário na FEI no Brasil é prevenir, é ajudar, prevenir e intervir. Então, se você está lá perto, é muito mais fácil de você ter que tomar uma atitude antes que o problema aconteça. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem mudando no Brasil. Se você perceber, em algumas provas no Brasil, os comissários já estão se posicionando no meio. As provas que a gente tem mais gente, que a gente consegue colocar a gente lá no meio, isso está acontecendo, isso vem acontecendo. Mas eu acho que é uma mudança. É gradual, isso vai acontecer. Eu acho que logo a gente vai ter isso, mas é gradual. Show. Outra, aproveitando a pergunta, essa questão como é que é? É intervir? É ajudar, prevenir e intervir. Ajudar, prevenir e intervir. É obrigação ou função do Stuart? Eu vou dar um exemplo que a gente vai falar mais para frente, sei lá, a regra das borboletas na rédea, que é uma regra nova, tal, que eu até te liguei essa semana perguntando. Você deveria, como Stuart, avisar? Depende, assim, olha. Se você viu que está errado, você deveria avisar, óbvio. Eu acho que nenhum Stuart no planeta vai ver uma coisa errada e deixar você entrar na pista errado. Eu acho que eu não conheço nenhum e tenho certeza que ninguém que se predispõe a ser comissário, se predispõe a fazer esse trabalho, faria algo assim, tá? Então, essa é a primeira coisa. Mas se eu não ver, se eu não conseguir te impedir de entrar, a regra é muito clara, que o ginete, o atleta, é responsável por saber as regras e responsável por ele. Então, a gente está lá para ajudar e a gente tenta fazer isso o máximo que der, mas às vezes passa. Às vezes tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo e você não vê. Você está vendo na hora que sai da pista. Ou às vezes alguém te liga do júri e fala: você está olhando esse cavalo? Eu acho que ele tem 2 borboletas, ou acho que esse protetor não pode, ou tá de gamarra fixa. E você não viu, porque estavam 1000 coisas acontecendo ali. E, bom, a gente não é culpa de ninguém, mas às vezes aquela entrada da pista, principalmente a Santo Amaro, que é muito próximo, fica muita gente ali. E o foco é um pouco complicado, com tanta gente em volta. Maravilha. Bom, vamos voltar um pouco para a sua história, porque já tem, assim, acho que umas 15 perguntas de gente querendo saber coisas. Então, vamos voltar para a sua história para a gente passar essa parte, para poder ter bastante tempo para a gente falar, tirar dúvida do pessoal, trocar ideia, enfim. Tati, você começou aí com 12, 13 anos, e aí? A gente tá falando já de quase, sei lá, pelo menos uns 10 anos de carreira. Um pouquinho mais. Eu fiz 37 sexta-feira. Muito bem, então, parabéns. Obrigada. É um tempinho de história de estrada. E foi assim, eu comecei com 12 fazendo de voluntária. Isso é muito importante as pessoas saberem. Então, eu falava, você tem que trabalhar. Eu trabalhei muitas vezes de graça. Muitas vezes eu paguei para trabalhar. Porque eu acreditava nessa história que eu estava construindo. E daí eu fiz de tudo. Fiz salto, fiz rédeas, fiz volteio, fui pro CCE, claro, acabei virando juíza de CCE. E eu fui buscando e fui fazendo, sei lá. No começo eu fazia uma prova por bimestre, depois 2 por bimestre, 1 por mês. E assim eu fui seguindo. Quando eu tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos, eu quis virar juiz.
realmente oficial. Eu já queria, mas não podia. Então, porque pelas regras da FEI, você só podia virar oficial depois dos 21. Quando eu tinha 16 anos, o Paul Weier, que foi o cara que inventou o comissário, veio dar um curso no Brasil. E eu fiz o curso, passei no curso e falei, agora eu quero minha promoção. Os caras, tá bom, tá bom. Na hora que foram me promover, não podiam me promover porque eu não tinha idade. Mas sempre foi isso, João. Sempre foi. Eu batalhei muito, querendo concurso. E eu tive sorte, assim. Eu tive pessoas iluminadas do meu lado. Eu aprendi com grandes comissários. A Laura me deu, que foi minha primeira professora para montar também, foi minha professora nisso. Ela é comissária. E eu viajava toda vez que ela ia julgar a prova, eu ia com ela, ficava no carro, ia secretariar no adestramento para ver como era. E quando eu comecei no salto mesmo, eu tenho o Rocco foi incrível. Eu acompanhei o Rocco trabalha comigo desde toda a vida. E a gente sempre trabalhou junto, eu aprendi muito com ele, eu devo muito ao Rocco. E é isso, eu acho que nesse meio, ou você pertence, ou entrar é difícil. Então, é isso, você tem que batalhar para entrar. Porque a partir que as pessoas conhecem seu nome, elas te chamam, porque como quem convida é o comitê organizador, ele precisa te conhecer. Alguém precisa te indicar. Então, é isso. É assim, a gente realmente é um esporte que está carente de stewards. Então, se alguém achar que tem qualquer vocação, estamos aí, quero dar a mão, venham. Mas é isso, saiba que tem que batalhar. Não é, as portas estão abertas, vai ter sempre concurso para você. Você tem que ligar, você tem que batalhar, você tem que correr atrás. E foi isso. Daí, com 18 anos, quando eu fiz 21, eu consegui ser FEI. E assim eu segui, João, fui fazendo prova. Mas até eu ir para Rio, daí em 2012, eu fui convidada para ir para as Olimpíadas de Londres, como comissária. Daí eu fui para Londres, foi incrível. Foi muito difícil, porque eu cheguei em Londres e eu era a mais nova de longe, assim. Eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha? Mas devia ter 20 e poucos, e acho que a pessoa mais nova depois que eu tinha 35, 36. Então, eu realmente sofri muito preconceito por ser nova. E, mais uma vez, eu agradeço ao Rocco, que abriu essa porta para mim, ele que fez esse contato. E aí, eu fiz minha primeira Olimpíada em Londres, que a ideia deles era levar alguém do Brasil que fosse trabalhar como comissário nas próximas Olimpíadas para lá, para aprender. Foi o seu primeiro concurso internacional grande? Não, grande foi. Eu fiz um sul-americano no Equador um ano antes, em 2011. E é isso, assim, grande, acho que foi meu primeiro concurso grande, foi uma Olimpíada. Que estreia, hein, meu bem? O nervoso total, quando chegou minha credencial eu nem acreditava. E foi, assim, de sonho. E foi muito legal, porque o Brasil estava lá com uma equipe e eram pessoas que cresceram comigo nessa equipe, né? Era todo mundo muito próximo. Tinha o Chiquinho, tinha o Zé Roberto, são pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que eu e a gente cresceu junto. Então, para mim, foi muito gostoso estar lá. Londres, para mim, é uma experiência incrível, maravilhosa. Só que eu meio que burlei o sistema, porque a ideia era eu trabalhar como comissária nas Olimpíadas do Rio. Por isso, eu tinha ido para Londres. Mas, no meio desse caminho, me convidaram para ir trabalhar no comitê organizador da Rio 2016. Daí eu mudei minha vida inteira. Joguei tudo para o alto e decidi fazer uma nova tentativa num ramo completamente diferente do que a gente estava acostumado, né? Porque, por mais que a gente viva o esporte, é outro lado, é outra pegada. E daí eu mudei para o Rio, trabalhei no Rio 2016 2 anos e meio, um pouquinho mais que isso. E foi, assim, a melhor e a pior experiência da minha vida. Porque tudo acontecia ali. Era assim, não, a gente tem mormo, não vai ter mais Olimpíada, cancela.
como cancela? Não dá para cancelar, tenho 1000 coisas. Ah, não, hoje vai abrir a fronteira. Tá bom, então abre a fronteira. Não, amanhã tem mormo, fecha de novo. E tudo foi assim. E a lição que eu tirei é que se alguém sabe fazer eventos da forma mais inesperada no mundo, é o brasileiro. Porque uma semana antes eu achei que aquilo não ia acontecer. E foi incrível. Foi maravilhoso. Os jogos são considerados super jogos, como estrutura, como esporte. O esporte ali foi muito bonito. Então, eu sinto não poder ter estado como oficial, mas era uma tentativa de uma coisa nova. Maravilhoso. Você, em Londres, você foi como oficial, e qual era a sua função? Eu era steward assistente. Como funciona uma Olimpíada? A Olimpíada tem um comissário-chefe geral, que é o comissário-chefe que cuida das 3 disciplinas. E daí a gente tem um comissário-chefe para cada disciplina. E depois a gente tem os comissários assistentes de cada disciplina. Tá? Eu fui como comissária assistente de salto. Tá. Eu fiquei... E trabalhava aí, na prova de... enfim, é porque a gente já falou, eu sei isso porque eu vi isso lá em Vila Moura. É rotation também, é rotação? Você faz um pouco de cocheira, um pouco de paddock, um pouco de pista, um pouco de... Uma coisa que é muito chato você passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa. As horas de trabalho do comissário são muito longas, porque desde antes da prova começar até depois que a prova acabar, e são muitas horas ali fazendo a mesma coisa. Então, o ideal é que a cada 1 hora, 2 horas, a gente faça uma rotação. Então, se aqui você estava no salto, depois você vai para as cocheiras. Daí você estava nas cocheiras, você vai para outra distensão. A única coisa que o ideal é você manter a prova inteira são as boleteiras. Se você estiver fazendo checagem, que seja a mesma pessoa durante toda a prova. Mas é isso. Em Londres era exatamente isso. A gente fazia rotação. Eu fiz muito boleteiro em Londres, porque eu era mais nova e tinha um monte de senhores que não gostavam tanto. E eles falavam, então você fica aí agachando e levantando. Então eu fiz muito boleteiro em Londres. E como é que é a relação comparativamente dos cavaleiros desses 5 estrelas, Grande Prêmio, Olimpíada, etc., com vou botar o cavaleiro do dia a dia, assim, com a gente aqui? Eu acho que a diferença é do cavaleiro do dia a dia, não é no Brasil, é no mundo inteiro, tá? Porque em Portugal a gente viu isso, você estava lá em Vila Moura e você acompanhou. O respeito que ele tem pelo oficial. Não é que o cara do dia a dia ele não respeite. Eu acho que ele é mais desavisado e ele não tem ideia das coisas que ele está fazendo. E como ele, normalmente, o comissário lidar com o melhor e o pior do cavaleiro. Então, a gente não tem escudo. Tipo, o júri tem... Até o cavaleiro que tá puto subir no júri, ele já esfriou a cabeça. A gente não. Ele tá em cima do cavalo gritando com a gente que tá no chão. Então, a gente não tem isso. E eu acho que um cavaleiro amador, o cavaleiro do dia a dia, ele é menos preparado para controlar essa adrenalina dele, entendeu? O cara de 5 estrelas, ele faz isso toda semana e ele sabe onde tá, o que vai acontecer com ele se ele se portar mal, entendeu? O cara do dia a dia, ele não sabe. Eu acho que é isso. Ele não sabe controlar essa adrenalina, você ser chamado a atenção, ele não suporta ser chamado a atenção. E às vezes ele explode, ele grita, e você fala, por que você tá gritando? Ninguém tá brigando com você, porque você tá fazendo birra de criança. Entendeu? Eu acho que é um pouco isso. A diferença do cavaleiro do dia a dia para o cavaleiro estrelado se o estrelado já aprendeu a se controlar. E o do dia a dia ainda tá no ápice daquela adrenalina, ele não sabe se controlar muito bem. Você tem uma história, eu lembro de uma delas, e eu vou te perguntar se você tiver alguma outra de cabeça, que você use outra, mas tem uma até com a própria Daniela Goldenstein, né, que entrou com material que não podia em Vila Moura, e ela mesma veio se desculpar com você. Isso. A Daniela Goldenstein entrou de gamarra fixa. Ela estava numa prova, porque você pode fazer o aquecimento com a gamarra fixa, não tem nenhum problema, só que você tem que soltar ela antes de entrar. E a Daniela entrou. E ninguém viu na entrada. E daí o júri viu e desqualificou ela.
porque ela estava de gamarra fixa. A primeira coisa que ela fez, quando ela saiu, ela desceu do cavalo e veio, por favor, me desculpe para os comissários que estavam ali na porta, eu esqueci de tirar a gamarra. Subiu no júri e pediu desculpa para o júri de campo, dizendo, olha, eu me equivoquei, desculpa, não vai mais acontecer. Mas a Daniela, a gente sabe que ela está um degrau acima, porque ela é uma lady, né? Com toda aquela loucura dela, ela é uma lady. Com todas as penas voando. É maravilhosa. Tati, e aí você começou a fazer outros concursos internacionais. Hoje, inclusive, na verdade, sua agenda é muito mais internacional do que nacional, né? Sim. Quando terminou o Rio 2016, para eu ir para o Rio 2016, eu dei uma virada assim na minha vida pessoal. E daí, quando terminou o Rio 2016, eu falei, o que eu vou fazer? Eu larguei toda a minha vida por 2 anos e meio, fiquei enfurnada 18 horas por dia num escritório e acabou. E daí, graças a Deus, eu tenho bons amigos. E ia ter o Global no México. Daí falaram, olha, tem o Global no México, você não quer vir? A gente não consegue pagar a passagem inteira, mas a gente divide a passagem com você, te dá hotel e te paga o que a gente paga aqui. Você quer vir? Eu falei, opa, um Global? Acho que eu quero, peraí. Acertei aqui, entrei na hora e comprei a passagem e fui embora para o México. E é o que eu disse antes, assim, você ir faz toda a diferença, porque lá eu conheci o pessoal dos Spruce Meadows, e daí me convidaram para ir para os Spruce Meadows. Conheci um pessoal dos Estados Unidos, que me convidou para ir para alguns concursos nos Estados Unidos, e assim foi indo. Ai, que sede. Mas é meio isso, João. Foi aí que eu comecei. Hoje eu faço entre 40 e 42 semanas de concurso por ano. E eu acho que eu faço 7 no Brasil, se muito. Então, é isso. Mas foi assim. Cada concurso você conhece alguém. Esse alguém sempre precisa de gente para trabalhar. Pergunta se você vai. E se você topar, você vai indo. É meio caravana e circo, assim. Você monta na caravana e vai para o próximo espetáculo. Então, e você vai para o próximo espetáculo. Exatamente. Assim. Maravilha. Bom, Tati, eu vou começar a abrir um pouco as perguntas, só porque eu tenho medo da gente estourar o tempo e apagar as que já mandaram, e aí eu começo nesse looping eterno. E a gente, daqui a pouco, quando voltar à segunda parte da live, a gente fala mais um pouco da sua carreira. E vamos misturando aqui, só para a gente bater esse primeiro batalhão aqui. Ai, que medo! Não, eu me não sentindo tem... criança fazendo prova. Eu vou ler agora, na verdade, que eu não li, né? As perguntas que já mandaram. Só antes de você começar, João, as perguntas, uma coisa. Eu só não vou responder coisas assim. Me julgaram assim, você julgaria diferente? Eu não vou falar do trabalho dos meus colegas se eu não estava lá, tá? Maravilhoso. Não esperaria menos de você. Eu acho que ninguém vai mandar esse tipo de pergunta. Mas que bom que você já respondeu. Tem algumas perguntas que eu não sei muito bem qual é a pergunta, mas essa aqui, por exemplo, é uma que eu não sei exatamente o que ela quer dizer, mas o que você acha das hípicas que participam dos concursos, mas não são federadas? Eu acho que ele está falando daqueles concursos piratas que tinham e que foram proibidos, mas eu não posso dizer muito assim, na verdade, porque eu não participo muito deles, mas você quer a minha opinião como pessoa? Eu acho que tá errado. Eu acho que se tem uma regra que você tem que ser federado, você deveria seguir, mas é de orelhada, porque eu não sei do que essa pessoa tá falando. Também não faço ideia. Eu estou evitando a pergunta boleteira porque eu acho que é uma explicação enorme, mas essa aqui é boa, por exemplo. A Joana Leão está perguntando o seguinte: se presenciarmos alguma irregularidade, dá para fazer uma denúncia sem se identificar? Vamos lá. Toda vez que a gente tem uma denúncia, a gente precisa de testemunha, precisa de prova, precisa saber, porque muitas vezes já chegou... o João tá barrando cavalo na escola. O João tá barrando cavalo na escola. Só que você olha pro lado e o João tá sentado no banco. Entendeu? Vai ver que era alguém parecido com o João. Então, eu preciso ter, assim, as pessoas precisam ter noção de que é um sistema jurídico. A gente está falando de prova, de evidência, de... É claro que
Já aconteceu. Alguém vem falar, olha, eu vi a boleteira de fulano. É claro que você vai prestar mais atenção, mas não é uma denúncia formal. Se você está fazendo uma denúncia, você deveria se identificar. E eu acho que nesse esporte, em qualquer esporte no mundo, se a gente está vendo uma coisa errada, principalmente abuso contra os animais, você sim deve denunciar. E você tem que pensar que nós somos 5 comissários contra 200 cavaleiros. E contra não, porque a gente nunca está contra, mas é mais ou menos isso. A gente é um número muito restrito e a gente é conhecido, são sempre os mesmos. Ou seja, se eu saio do paddock, em 2 minutos as pessoas já sabem que eu estou indo para as cocheiras e nada mais acontece. Mas eu te garanto que se você descer pelo pavilhão, você encontra coisa que eu não vou encontrar. Então, se você vê algo errado, por favor, denuncie. E saiba os caminhos para você fazer isso. Existem procedimentos legais para você fazer isso. Tá? Abuso, qualquer pessoa, mesmo que for público, pode denunciar. E aí eu faço o quê? Eu tiro uma foto? Você tira uma foto, você filma. Se você não conseguir fazer isso, se você tiver uma testemunha, já é... Se você colocar no papel, colocar seu nome e assinar, já é o início de um processo, entendeu? O que não pode, eu disse que me disse, entendeu? O que eu não posso é... Porque, às vezes, são pessoas sérias que estão me dizendo, aconteceu. Mas, às vezes, não. Às vezes é fofoca. E muita gente já se prejudicou por fofoca. Falando ainda um pouco dessa coisa da denúncia, uma das coisas que até aconteceu ano passado, e etc e tal, é essa coisa de... existem as regras, eu vou dar um exemplo... por exemplo, o profissional que se declara amador. Certo. Como é que você... Isso é uma denúncia que tem que ser nossa, ou a pessoa que está pulando uma altura que não vou botar o profissional que se declara amador, que o Stuart não tem nenhum poder sobre isso. Eu acho que, na verdade, essa pergunta também não, porque seria o presidente do júri, que é alguém que pulava, sei lá, 1,40 m, foi pular 1,20 m. Mas eu vou te falar, eu como juíza, eu sou juíza, eu posso te responder isso como juíza, talvez a Elaine, se vier de fazer a live, possa te dar uma resposta melhor que a minha. Mas a gente, como juiz, não tem conhecimento do que você fez o ano inteiro. Então, se você tem conhecimento e como você tem como provar, bate o júri e fala, olha, fulano saltou isso semana retrasada no ranking da Paulista. Eu tenho aqui o resultado. Ou se não, entra aqui no aplicativo. Hoje em dia é tudo online, tudo a gente consegue checar. Se realmente foi a pessoa fez um treino, fez um treino oficial, ou seja, um ranking, fez alguma coisa, você consegue provar hoje, porque todas as ordens de entrada estão digitais. Sim. Então, faça a denúncia. Não é justo com você e com os outros que fazem certo, alguém que faz errado. O regulamento te dá mecanismos para você fazer essas denúncias. Maravilha. O Alberto está perguntando um pouco aqui se a pessoa que faz a denúncia ela é revelada ou se ela é apenas base de informação para abrir o processo. Eu imagino que ela não vai ser revelada. Depende, tudo depende do caso. Eu estou te dizendo, assim, se a coisa que eu posso contestar e resolver, eu escuto um lado, escuto o outro e eu resolvo e acabou. Mas às vezes eu não tenho. E aí? E dependendo do caso, você coloca um na frente do outro e vê qual é. Cada caso é um caso, entendeu? Claro que o peso de um oficial, da palavra de um oficial é sempre grande. Então, se eu tenho um oficial dizendo que viu, isso é muito importante. Eu acho que eu não conheço um comissário-chefe que não vá levar em conta uma denúncia de um comissário, entendeu? E às vezes o presidente do júri também, porque eu não vou resolver, eu vou pôr no papel e levar para o presidente do júri de campo. É tudo um processo legal, tudo precisa de prova, porque se isso der errado, eu vou para a justiça comum. Então, pensa nisso como um processo legal mesmo. De prova, tem toda uma sequência para ser seguida. Show. Vamos lá. Uma pergunta que eu acho que, enfim, ela é até um pouco... vou fazer a da borboleta logo para a gente tirar ela da frente, que é essa coisa da borboleta. Eu vou falar a discussão que eu tive com a Tati e ela explica a resposta dela, que eu achei de um jeito ótimo. Tinha uma regra, ano passado, em um concurso no Rio de Janeiro, se eu não me engano, uma pessoa foi eliminada porque estava com 2 borboletas na rédea, né? Uma de cada lado da argola da gamarra. E aí parece que saiu uma regra na FEI, enfim, a regra mudou. Você não pode mais usar 2 borboletas numa rédea só. Aí eu liguei para a Tati e falei, Tati, e se a pessoa quiser
lê a regra, arrisca e fala, bom, mas eu boto 4 rédeas, uma borboleta de cada lado e tem o mesmo efeito. Aí ela explicou que não é nem isso, que a regra não fala isso. A regra fala o quê, Tati? Vamos lá. Ano passado, a gente no Brasil já não tinha exatamente dizendo duas borboletas, mas a gente já dizia que o argola do martingale tem que correr livremente. Então, se a argola estava presa entre 2 borboletas e realmente estava presa, acabou, não tem discussão. A regra dizia tem que correr livremente. Ponto. Isso é a primeira coisa. Mas eu quero usar 4 rédeas. A regra continua dizendo. A regra diz... Aqui, ó. A rédea... Você não pode configurar o seu martingale de forma que ele vire um martingale fixo. Então, você tem que entender o porquê foi criada essa regra. Porque a gamarra fixa só é permitida para cavalos novos 4 anos e para os childrens. Os childrens são a escola, o pré-mirim, o mirim e o mini-mirim. Então, essas categorias podem usar com a gamarra fixa, tá lindo. Eles podem usar com as 2 borboletas, maravilhoso. Você que não pode, todas as outras categorias, tem que correr. Não pode ser uma gamarra fixa, ponto. Não importa se eu tenho 2 borboletas na mesma rédea, se eu tenho uma borboleta em cada rédea, mas que essa argola tá presa. Então, não pode. Só que para reforçar isso, foi colocado que você não poderia ter 2 borboletas na mesma rédea. Tá? Isso é uma coisa. Mas muita gente salta no paddock com as 2 borboletas, uma de cada lado, como a Daniela fez em Vila Moura. E na hora de entrar, eles passam a borboleta para o outro lado. Ok, vão ter 2 borboletas na rédea. Mas, por favor, tenham bom senso. Ok, não podem 2 borboletas na rédea, mas por que não podem 2 borboletas? De novo, não podem porque não pode ser martingale fixo. Então, se as 2 estão do mesmo lado, deixa o cara saltar, porque provavelmente o cara distendeu com o martingale fixo e soltou para poder saltar. Então, coloca as 2, você tem 4 rédeas, você quer usar assim? Puxa as 2 para frente e acabou o seu problema, entendeu? É porque tem muito problema, Tati, na minha opinião, de interpretação, de certa forma, e tradução. Porque é isso, você fala, mas o que é uma gamarra fixa? Se ela tá solta, se ela corre 10 centímetros, ela tá correndo. Se ela corre 5, ela tá correndo, ela não tá fixa. Fixa não corre. Mas ele diz exatamente aqui, ó. As rédeas não podem ser configuradas de modo a fazer com que qualquer martingale em execução funcione como um martingale permanente. Ou seja, ele te diz que se eu achar que ele está permanente, eu, como comissária, posso dizer não. Então é isso que eu tô falando. A gente precisa entender que, para eu poder te falar não, se você está me falando corre em 10 centímetros, eu tenho que entender de cavalo e tenho que entender como estão as coisas, entendeu? E eu tenho que ter conhecimento do que é e do que está acontecendo para te falar não, entendeu? Não vai fazer, não pode, não dá, para mim configura uma gamarra fixa. Então você tem que ver isso. Ele te dá a última frase do regulamento te dá essa abertura de você poder interpretar isso, de você trabalhar com isso. Maravilha. Vamos entrar naquele assunto que já virou tabu, eu falo em todas as lives, a gente tem 10 minutos para lidar só com ele se precisar. E aí a gente abre para falar de outras coisas, que é regra da boleteira, meu amor. Regra da boleteira, vamos tem lá. Aqui, só para você entender, tem assim, pede para ela explicar as boleteiras, quais boleteiras usam, e aí tem uma que aqui a Mimi Greenies fala, por que os oficiais têm tanta dúvida sobre qual boleteira pode e qual boleteira não? Eu acho que os oficiais... Bom, essa pergunta da Mimi eu vou pular, falar para ela que ela mora no meu coração, Mimi, eu te amo. Mas eu vou explicar um pouquinho de como são as regras e de como elas acontecem, qual a evolução delas, tá? A boleteira mais fácil de todo mundo entender, acho que todo mundo conhece e fica simples a gente entender, é a boleteira de cavalos novos, que é aquela esquadrãozinha simples de uma concha normal. Ela tem que ter 16 centímetros, ela não pode ser maior que 16 centímetros, e esse velcro que ele sai tem que ter 5 centímetros, ele não pode ser estreitinho. Porque acho que a Decathlon andou fazendo umas aí de um bom custo, mas ela tinha 4 centímetros. Então, ela tá fora da regra. Porque a regra diz 16 e 5. E ela não pode ser elástica. Aquela Vento Pro, uma verdinha que tem, a Veredos Vento Pro, ela não tem o elástico, mas ela é elástica. E daí, se você olhar no regulamento, quando ele fala da boleteira de cavalos novos,
que algo não é permitido, ele põe, inclusive, a foto dessa boleteira quando ele fala de elástico, tá? Eu acho que essa não tem muito mistério, não pode ter nenhuma calosidade, não pode ter nenhum ponto de pressão interno, mas ela pode ser de pelego, não tem nenhum problema ela ser de pelego. E essa é a boleteira de cavalos novos. Todo mundo pode usar a boleteira de cavalos novos, tá? O cavalo novo, o sênior, o amador, todo mundo. Essa aqui é legalize total. Se você tiver em dúvida qualquer dia na sua vida, compre uma dessa que não tem erro. Beleza. Daí a gente passa para todas as outras categorias, tirando o sênior, que hoje em dia são escola, pré-mirim, mirim, mini-mirim, amador, master, júnior, pré-júnior, young e o under 25, que é a categoria nova que a CBH está trazendo, que a FEI já tinha. Todo mundo agora está na mesma regra. A regra que antigamente era só para os children, passou para todo mundo, menos os seniors, que entram nela ano que vem. Isso. Tá? O que diz essa regra? Bom, no Brasil a gente acabou liberando mais do que a gente era, porque o Brasil era muito mais rígido do que o mundo inteiro na regra das boleteiras. A gente usava só de potros até 1,30 m, se eu não estou enganada, até 1,30 m. E daí a gente resolveu, mas a gente ia para o sul-americano e a gente treinava só com a de potro, chegava lá, todo mundo usava, e a gente acabava ficando em desvantagem. Então a gente resolveu seguir o que a FEI diz. Então, vamos lá para essas categorias. Elas podem usar a de potro com elástico, ou seja, se você quiser usar a de potro com elástico, que tem uma pressão maior, para essas categorias podem, para o potro não. Então, a gente segue igual. Daí a gente tem a de uma concha só, que parece a de potro, mas é de pininho. Tá. Ai, que complexo ficar isso sem imagem. Você poderia ter separado as fotos, a gente ia colocando Eu tenho aí. todas as fotos, vocês querem ver? Você consegue? Eu acho que consegue colocar aí. Você não consegue colocar a foto você? Ah, não, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu deixei separado porque eu achei que ia ser difícil explicar isso. Bom. Não, é porque pra mim, embaixo ali onde aparecem as coisas do comentário, assim dá pra ver, tá ótimo. Vocês conseguem ver? Bom, Consigo essa é a ver. de potros normal. Tá vendo? Ele fala a medida, a gente tá com os potros normal. Ok. Tá vendo? Tudo isso é de... Essas são as que não podem, porque tem o elástico, essa aqui tem um carocinho dentro. Ok. E não pode usar esse protetor de quartela, que é um velcro. Ok. Tá? Tá. Vamos lá. Blá, blá, blá. Essas são as fotos. Essas são as novas que estão permitidas. Ó. Essa aqui, que é a que eles chamam de double shell. São duas conchas. São duas conchas, porque ela é interna e externa. Tá? E ela é de pino. Tá. Olha o patrocínio da Zandona aí. Zandona, me patrocina, quero uma boleteira dessa. Desculpa, mas é que era do curso, era que eu tinha. Tem problema não. A altura dela tem que ter 20 centímetros, não pode ser maior que 20 centímetros. Por exemplo, a Doda, mesmo que você adaptar a tira, a Doda é mais alta que 20. A Doda tem 23. Tá. Tá? E as tiras têm que ter sempre 2,5. Quando a gente está falando desse tipo de boleteira, as tiras têm que ser elásticas. Tá. Tá? Essa aqui é a outra. É a de uma tira, é a mini double shell. É igualzinha. Que segue com uma concha com duas conchas, é isso? Que ela dá Segue pega com por trás, double pega shell. por trás do posterior. Pega por trás do boleto e ela tem uma tira de 2,5 elástica com pino. É isso aqui, tá? Agora, a gente tem... Ai, deixa eu tirar isso aqui. A de uma concha, que até ano passado não podia. Ninguém conseguia entender por que ela não podia. E na FEI era proibido, a gente fez 500 perguntas, nunca ninguém soube explicar. Mas a partir desse ano ela pode ser usada, tá vendo? É uma normal, aquela normalzinha de Normal, pino, só que com pino, só que de pino. só que ela é single shell, ela só tem uma concha interna de proteção, tá? Essa aqui é a Vento Pro, essa é a TR Pro, que é a elástica de potro com elástico. E essa é igual. Tati, você tá com a mão no microfone. Ai, desculpa. Peraí, travamos. Tá vendo? Consegue ver? Agora eu ouvi você de novo, eu não ouvi a sua explicação. Essa aí... É igual, só que é igual a essa aqui, só que ela tem uma parte maior, tá vendo? Para proteger o boleto para cavalo que se alcança.
Que Da seria um quartela. pouco o substituto, talvez, do anel de boleto. Da quartela, é. Isso, anel de quartela, isso, ok. Essas são permitidas. Bom, daí a gente tem essa aqui, que também até ano passado não podia, agora pode, que é uma double shell, mas ela é de velcro, normalzinha, tá vendo? Que antigamente não podia, a partir desse ano ela pode. Tem que ser elástico esse velcro. Que mais? Ok. Elas podem ser de couro, assim, normal, de potro. E esse anel de quartela você pode usar. Tá. Aquela faixa não pode, então. É a faixa que não pode. O anel Não pode mais para ninguém, é isso? Só os sêniors podem. Tá. Tudo isso a gente está falando para as categorias que não são sênior, que é todo Ok. mundo tirando o sênior. Tá? Que estão mais do mesmo, ou seja, te ensina a medir, que é 20 centímetros. Bom, mais do mesmo, né? Bonita, prateada, dourada. Caramba. Linda, super. Essas são as dos sêniors. Os sêniors, ultimamente, continuam com a regra que eles podem usar tudo até dezembro. Em dezembro, eles têm que entrar na outra regra. Tá? Essa aqui é a única que tem um probleminha. Essa fivela nunca pode ir para frente do boleto. Ah, claro. Porque, normalmente, essa tira de couro, ela corre e a fivela vem parar aqui. Então, isso não pode acontecer. Tá? Mas, para os sêniors, essas são as que podem usar. Tá vendo? Não, o sênior pro pode sênior- ter ponto de pressão, Pode tudo, né? Pode a Doda, pode mas tem que aquela- prestar atenção. Por exemplo, esse ponto de pressão da Doda, ele diz que ela tem que ser macia. Se ela for dura, porque tem algumas que são diferentes, não são a Doda, são de outra marca, e elas são super duras. Tá vendo? Eles podem tudo. Isso aqui é o vai e volta, que é o que a FEI proibiu, que hoje em dia só pode para o sênior, mas também só pode até o final do ano. Depois não vai Ok. poder mais. Tá? Beleza. É isso. Liga, claro que liga pode, por favor. Né? Tá bom, eu vou aproveitar essa pergunta. Falando de liga, agora acho que, enfim, pode voltar até para a gente ver você. Aí, voltamos. Linda. Ih, peraí, que a gente tem 3 minutos só. Bom, eu vou fazer essa pergunta então rapidinho, que eu acho que dá tempo, e a gente volta para falar mais de boleteira e das outras coisas. O comissário, ele pode tirar a liga? Pode e deve. Essa coisa do cavalo que volta ligado, saltou ligado das 4, ou ligado com as mãos, ou ligado com os pés, enfim. É claro que a gente tem que ter bom senso, João. É uma prova de 2 fases, tá? O cara quase não passou ninguém, 2 fases não, desculpa, de 2 voltas. Não passou quase ninguém para a segunda volta. O cara foi o último. Você vai tirar a liga e o cara vai ter que desligar, enrolar a liga, ligar de novo, tipo, por favor. O cara fica ali perto, ou seja, você não deixa o cara tirar a liga, porque se tinha alguma coisa, vai continuar lá. E daí, quando ele sair da segunda volta, você olha. Muitas vezes a gente faz isso com o V-trap. O cavalo passou e foi pro desempate. Puta saco colocar V-trap, tirar V-trap. Então, a gente pede pro cara ficar ali perto, pra gente estar acompanhando, pra ter certeza que ele não trocou esse V-trap. E deixa ficar pra segunda volta. Maravilha. Tati, como eu já imaginava, já vai acabar o nosso tempo, passa rápido. Eu vou fechar e abrir a outra, porque já tem aí umas 3 perguntas novas legais e não vai dar tempo de responder nenhuma delas. Então, eu vou fechar essa live, a gente abre a outra e volta a falar desse assunto, tá bom? Tá bom, combinado. Então, a gente já volta, pessoal. Volta aí.